E no vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês algumas histórias de quando eu era pequeno e inocente. Ai, essa cadeira faz muito barulho, que ódio. Não vou poder ficar me... Nossa, essa cadeira não faz muito barulho. Não vai dar. Agora eu vou ficar muito alto. Ai, não vai dar. Calma aí. Ai, vão ter que aguentar o barulho da cadeira mesmo. Bem-vindo para mais um vídeo, né? Mais um não, o primeiro vídeo depois de tanto tempo eu voltei. E, né, já usando esse gancho, eu quero pedir desculpas por esse sumiço, tá? Eu não tava muito bem, eu não tava me sentindo à vontade, eu não tava me sentindo bem comigo mesmo, tava passando por uns probleminhas. Já tá tudo resolvido, eu tô melhor. E eu tava me sentindo muito incomodado por não estar entregando uma qualidade boa de vídeos pra vocês. Mas agora eu entendo que se eu quiser começar de algum lugar, eu tenho que começar do pequeno e alcançando as coisas, né? Mas, como vocês viram aí na intro, o vídeo de hoje eu vou contar algumas histórias de quando eu era bem pequenininho, né? Bem garotinho, bem ingênuo, né? Porque é disso que se trata o vídeo. Coisas que eu acreditava, que eu fiz por ser muito inocente. Vou pedir pra você ficar até o final do vídeo, porque vai ter uns áudios dos meus amigos falando um pouquinho de algumas histórias também deles. Pra começar, a gente já vai começar por uma bem polêmica, que é eu acreditava que todos os idosos, eles tinham o capiroto no corpo. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Sim, eu não sei por que na minha cabeça, mas eu coloquei que todos os idosos, eles tinham o capiroto no corpo. E Ali, por que que você pensava isso? Eu vou explicar. Calma, calma, calabreso. Teve um dia que eu fui pra igreja e o meu pastor tava falando sobre uma experiência que ele teve, que foi expulsar o capiroto de um corpo de uma velhinha, de uma senhora. E depois desse culto, eu coloquei na minha cabeça que todos, velhinhos homens, velhinhas mulheres, velhinhos não binários, eles tinham capiroto dentro do corpo. E eu morria de medo, eu tremia quando eu via um senhorzinho, uma senhorazinha. Aí galera, a perna tremendo, a mão não para quieta, velho. Na moral mesmo. Na minha cabeça, o que tinha dentro deles iam vir pra mim. Mas eu cresci e eu entendi que nem todo mundo tem o capiroto no corpo. Mas era muito engraçado, porque eu ficava, tipo assim, branco de medo. Tipo, tremia igual uma vara verde de medo dos senhorzinhos. Hoje eu acho eles umas fofuras, né? Não que não tenha, né, senhores e senhoras ruins no mundo, né? Porque pessoas ruins no mundo, independente da idade, é o que mais existe. Mas hoje eu acho eles fofinhos, né? Inclusive, amo as vovós aí, que sempre empurram comida até não caber mais pros seus netos. A segunda história, ela é um pouquinho engraçada, mas, ai, acabou de um jeito trágico. Não trágico, meu Deus, como se alguém tivesse morrido, mas é. Quando eu fui viajar pro Maranhão, pra passar uns dias na casa da minha avó, ai, tá vendo o gancho? Ai, gente, eu puxo muito o gancho. Eu brincava muito, árvore, meio de mato, com minhas primas, né? E um dia eu tava voltando, eu não lembro de onde que eu tava voltando, mas eu tava voltando. Não sei se, não lembro muito bem se eu tava sozinho, se eu tava acompanhado, mas eu acho que eu tava acompanhado. E eu vi um filhotinho de vaca. Eu falei, meu Deus, que coisa mais fofa, meu Deus do céu, eu quero abraçar. Só que tava o filhotinho e a mãe dele lá perto, né? Na minha cabeça de criança, eu falei assim, pô, se ela vê que eu tô indo lá fazer carinho e tal, nananana, ela vai falar assim, ai, que criança adorável, tá querendo brincar com meu filho. A vaca, na minha cabeça, a vaca ia pensar isso. E eu fui, comecei a fazer, né, carinho no bezerrinho, não sei se é bezerro, mas enfim. E eu tava vendo que a vaca tava toda hora.
e batendo os cascos e tal. Eu, mulher, se acalma, eu tô só fazendo carinho aqui. Eu só sei que essa vaca começou a correr atrás de mim e eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei traumatizado. Eu fiquei traumatizado. Até hoje eu ainda tenho um pouquinho de medo de vaca. Eu sei que eu corri. Corri tanto que eu cheguei na cerca, né, de arame, que era os muros, né, lá das casas. E eu tive que pular aquilo. E no meu desespero, eu pulei tão rápido que eu acabei me machucando. E hoje em dia eu tenho até a cicatriz. Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se dá pra ver a cicatriz. Bem aqui, ó. E aí eu acabei me machucando. E essa cicatriz é muito feia. Eu vou botar umas fotos aí pra vocês verem. E aí, nisso, eu... Ai, eu fiquei tão triste. Porque na minha cabeça de criancinha, a vaca ia deixar eu fazer amizade com o filho dela. Mas não deixou. Aquela vaca não deixou eu fazer amizade com o filho dela. E eu só sei que eu chorava por causa do machucado. Chorava por não ter feito amizade com um bezerro, né? Mas, hoje em dia, né, a gente tem que entender que os animais, eles têm um senso de proteção com os filhotes. Não todos, né? Mas alguns animais têm um senso de proteção muito forte pra proteger os filhotes, né? Mas, enfim, aí eu adquiri uma cicatriz, né? E é mais história pra contar. Essa eu me orgulho, mas não me orgulho de contar. Que foi o dia que eu fugi de casa. Simplesmente tava de boa e vai, vou fugir. Mas não foi tipo, ai, fugi de casa pra não morar mais. Eu fugi de casa pra ir pra igreja. É, senta que lá vem história. Bom, basicamente tava eu, né, na casa de um amigo meu, junto com mais outros 4, 3 amigos e tal. E a gente tava conversando e falou, nossa vida tá muito pacata. Muito pacata, muito parada. Tá acontecendo nada de legal. Vamos dar uma esquentada nesse negócio aí. E a gente decidiu que a gente ia fugir. E aí ficamos lá, conversando, conversa vai, conversa vem. Decidimos que a gente ia entrar na igreja pra poder comer e assistir filme, né? Ter a esperança de conseguir assistir filme no telão da igreja que tinha lá. Enfim, quando deu basicamente 1 para as 2 horas da manhã, eu falei assim, é agora. Agora eu vou agir como o agente 007. Me senti num filme de ação. Nossa, eu tentando abrir a porta, não dava. Eu joguei um lençol pra fora da minha janela e eu moro no 2º andar. Enfim, só sei que eu saí de casa. E lembrando, galera, essas histórias que eu tô falando aqui, por favor, não repitam, tá, crianças? Se tiver uma criança assistindo, por favor, não faz isso. Porque tem uma diferença entre eu querer fazer e eu não ter noção do perigo. Eu quis, mas não tinha noção. Eu não tinha noção do que podia acontecer comigo. E essas coisas que eu fiz, tipo, tentar fazer carinho num animal que eu não conheço, fugir de casa, são algo muito, 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 muito perigoso. Então, por favor, não repita. E aí, eu, né, uma criancinha de 12 anos de idade na rua, 2 horas da manhã, fui descer pra igreja. Eu sei que a gente conseguiu entrar porque um dos meus amigos, a casa dele era do lado da igreja, então as chaves da igreja ficava lá. E aí a gente entrou, na minha cabeça, invadir era pular, né? Então eu vou falar, eu não tô invadindo. Ele tem a chave, ele abriu a porta, a gente entrou, ele trancou, a gente ficou lá dentro. Comemos, assistimos filmes e tal, ficamos lá, ó, até umas 3, 4 horas da manhã. A gente saiu, trancou de novo, e cada um foi pra sua casa e tal. Se passou, né? Uma semana, isso foi num sábado, no outro sábado, o meu pastor ele convocou uma reunião com todos os adolescentes, pré-adolescentes e tal. E aí a gente falou assim: ai, tudo bem, não vai dar nada, né? Pois é, deu. Porque chegou lá, passou, desceu a lenha, e um monte de jovem. E aí a gente lá despreocupadíssimo, do nada ele. E quem eram os 5 jovens que invadiram a igreja? Os 4 jovens que invadiram a igreja. Sábado passado. E eu bem assim, meu Deus do céu, invadiram mesmo? Tremendo, tremendo. E tentando manter a pose de que nada tinha acontecido. E aí a gente abriu o jogo, contou, né? E aí o pastor falou que, que não era pra gente fazer mais aquilo, porque meu pastor sempre foi muito compreensivo, muito calmo e tal. E aí ele falou, explicou, falou que não ia contar para nossas mães, porque ele já tinha explicado pra gente, já tinha brigado com a gente lá e falado que aquilo era errado. Não adiantou nada.
Não passou nem um dia, todas as mães já estavam sabendo, a igreja toda já estava sabendo. Enfim, a gente ficou conhecido como os invasores de igreja. Não quero ir pro inferno. Você vai sim. Mas na minha cabeça a gente não invadiu, porque se a gente tinha a chave, a gente abriu, entrou e ficou. Mas sim, gente, é invasão. Se aquele local pertence a outra pessoa que não seja você, mesmo que você tenha a chave, é invasão. Faltam só 2 histórias pra acabar, mas eu quero que vocês venham aqui nos comentários e deixem comentários. Não, gente. Quero que vocês comentem histórias de vocês, de quando vocês eram pequenos, situações que vocês passaram por ser muito inocente, ingênuos. Pode colocar aí que eu vou tentar responder todos os comentários, viu? Que eu acho que não vão ser muitos, mas eu vou responder os comentários que tiverem. Essa história, ela é bem trágica e essa realmente eu quero que ninguém que pense em fazer isso faça, porque pode ter consequências muito sérias. Eu escapei por muito pouco. Eu era uma criança muito fã da Barbie. Olha, mana, esses cachorrinhos cheirando uma panca. E olha que eles nem fumaram. Então bora levar, mana, uma adoção responsável. Qual vai ser o nome dele? Ah, esse aqui vai ser o Skunk. Então esse aqui vai ser o prensado. Simbora, louca, bora fazer o corre. Nossa, eu assistia todos os filmes da Barbie, bababá, bababá. E o que eu lembro, né, disso? Porque na minha cabeça foi um filme da Barbie que me fez o que fizesse isso. Eu tinha acabado de assistir um filme onde a Barbie entrava numa porta secreta, que ela tinha uma chave que abriu uma porta secreta, alguma coisa desse tipo. E eu tinha minha chave, né, lá em casa, tinha uma chave lá em casa, e eu peguei essa chave, eu vi o buraco da tomada, e isso mesmo que vocês imaginou. Eu peguei a chave e simplesmente enfiei na tomada. Na hora que eu enfiei, eu simplesmente voei na parede. Eu quase perdi meus dedos que eu tava segurando. O médico falou que eu não perdi porque aquela argolinha, né, que eu não sei o nome, que fica todas as chaves, eu segurei nela. Se eu tivesse segurado na chave mesmo, eu nem estaria mais aqui. Se tivesse, seria sem 2 dedos, sem esses 2 dedos aqui. E nossa, eu só lembro de eu colocando e voando. Depois disso, eu não lembro mais nada. Mas minha mãe conta que minha mãe não tava em casa, mas o meu tio acordou com um barulhão, porque eu praticamente voei na parede e tal, fui pro hospital. Mas enfim, tô bem, né? Oi meninos, oi meninas, bom dia. Meu nome é Maria José, tenho 36 anos. E eu não gosto que ninguém me chama de cururu. Agora a última história, né? Infelizmente o vídeo tá acabando. E se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, se inscreve, deixa seu like. Clica no sininho da notificação, porque você vai ser notificado de todas as vezes que eu postar um vídeo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com amigos seus que sabem que vão se identificar com alguma história minha, nem que seja um pouquinho. Teve uma vez que eu tava assistindo Patati Patatá. Eu era muito fã de Patati Patatá e tal. E aí eu escutei aquela musiquinha deles, da Língua do P, se eu não me engano. Eu escutava essa música e eu já tava craque falar a Língua do P. Na minha cabeça de criança, isso eu era muito mais novo de... Essas outras histórias que eu contei, essa é a que eu era mais novo. Na minha cabeça, todo mundo era fã de Patati Patatá. Todo mundo conhecia Patati Patatá. Patati Patatá era, tipo, celebridade mundial. Todo mundo sabia falar a língua do P por causa do Patati Patatá. Só que eles não vieram. Eu acredito que Patati Patatá não fez essa palhaçada. A senhora tá passando mal aqui, as pessoas estão tentando acudir ela. E aí, eu falei assim, nossa, mas que sem graça. Eu achei que só eu sabia falar a língua do P, né? Mas, gente, é raro as pessoas falarem a língua do P. Eu realmente sabia falar a língua do P, mas hoje em dia eu não sei. Eu falei assim, não, eu vou criar minha própria língua, meu próprio alfabeto, essas coisas, e eu criei. Como funcionava esse negócio que eu criei? Eu pegava palavras que já existiam, letras, números e formas, tipo círculo, quadrado, triângulo, essas coisas, e criava palavras aleatórias que na minha cabecinha fazia sentido. Então eu pegava tipo, 2, 6, 9, 8, quadrado, triângulo, ABC, mais Rio de Janeiro e tal. E nisso eu pegava
isso tudo e criava uma frase enorme, que na minha cabecinha fazia sentido. Mas, teve uma vez que depois disso eu comecei a usar essas coisas só pra quando eu ficava chateado, estressado, não gostava da pessoa, não queria conversar. Porque aí eu começava a falar parecendo um maluco que fugiu do CAPS e as pessoas não entendiam nada. Aí desistiam de falar comigo. Assim, era uma estratégia de uma criança rebelde. Eu era uma criança rebelde. Mas, nisso, teve uma vez que eu fui usar essa linguagem com a minha mãe. E foi basicamente depois disso que eu comecei a fazer psicólogo. Meu grande medo. Ah, cair de moto, se ralar? Bom, é um bom medo. Essas foi um pouquinho de histórias da minha vida. Tem muito mais histórias. Inclusive, esse modelo de vídeo, eu acho que vai virar um quadro no canal contando algumas experiências, histórias da minha vida, coisas que eu já passei, já vivi. Então, se vocês gostaram dessas histórias loucas que eu já sofri quando eu era criança, por pura inocência em acreditar coisas que eu ouvi em filmes, vi em músicas, que eu criava na minha cabeça, deixem aí nos comentários que eu trago outras histórias, não só de quando eu era criança, mas coisas que eu vivi agora um pouquinho maior, né? Comente se vocês sentiram saudades. Eu sei que não, mas tudo bem, pode mentir. Mente aqui nos comentários falando: ai, que saudade que eu tava dos vídeos. E agora voltou. E aproveitando, eu quero dizer que todas as quintas-feiras eu vou estar tentando. Olha o sol, ai, meu. Eu vou estar tentando postar todas as quintas-feiras vídeos aqui no canal. E nesses dias de quinta-feira, eu vou ver o modelo de horário para eu postar os vídeos que fica melhor para mim e para vocês. Aí agora, né, como eu disse, fiquem com os áudios dos meus amigos contando um pouquinho de histórias que eles já viveram quando era criança, por serem muito ingênuos ou só por serem crianças. Um beijo, é muito bom estar de volta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Amiga, eu não sei se vai dar um vídeo de 2 minutos, porque eu não lembro muito das coisas que eu fazia quando eu era pequena, só lembro. Eu lembro que quando eu andava de carro com meu pai, ou com a minha mãe, qualquer um. Aí eu não jogava, tipo assim, lixo pra fora do carro, porque eu pensava que se eu jogasse lixo pra fora do carro, eu podia prender a minha mãe ou meu pai. A minha história não envolve nada que eu fiz inocentemente, mas acabou que pela minha inocência eu meio que me ferrei, né? Eu lembro que eu tinha 8, 9 anos de idade. Eu tava no terceiro ano do ensino fundamental. E nisso, na época, né, era época de eleição. E as ruas estavam cheias de papel dos candidatos, né? Cheia. Meu Deus, se você andasse um pouquinho na esquina, era perigoso você bater com um candidato de papel feito com aqueles papelzinhos, né? Enfim, nisso, os meus colegas, né, de sala me chamaram pra ir pra uma carreada. Que normalmente você anda a cidade inteira, né? Não sei pra quê. Nisso, né, eu fui. Pensei, pô, tô com pessoas confiáveis, né? Que são crianças, né? Que nem eu, né? Confiáveis. E aí a gente acabou chegando numa orla. Tanto que a gente andou, meu Deus. No meio do caminho eu já tinha perdido esses meninos. Eu não sabia nem o que fazer. Eu só fui andando acompanhando o povo. Como se eu fosse uma criança, né? Como se eu não tivesse paz, né? Na época. E aí a gente chegou numa orla. E eu pensei, meu Deus, estou ferrada. Como que eu vou ir pra casa agora? Não tem como eu voltar pra casa. Eu não sei onde estão meus amigos, colegas, né? E aí eu peguei, parei um moço na rua e perguntei, moço, você sabe onde fica o colégio tal, tal, tal? Aí disse, não, você segue aqui, pá, né? Aí eu fui. Segui o caminho, né? Morrendo de medo. Teve um momento que eu até me perdi, mas aí eu finalmente reconheci o local onde eu tava indo. E aí eu cheguei em casa. Era na base das 5 horas da tarde. Eu tinha saído 1 hora de casa, 1 hora. Eu tinha saído depois do almoço. E eu tava voltando o quê? Quase à noite. Né? Aí eu peguei, olhei pra minha mãe e falei, sua mãe, tudo bem? Tipo, eu bem falei onde é que eu tinha ido, entendeu? Aí ela, ao mesmo tempo que ela ficou, tipo assim, ela ficou um pouco preocupada, né? Ela ficou assim, pô, tranquilo, porque na cabeça dela meu irmão conhecia todo mundo que morava ali, né? E foi isso, acabou que não aconteceu nada comigo, graças a Deus. Uai, mano. Deixa eu ver um aqui. Eu não sei se é engraçado, né, mas... Ó, quando eu era criança, né? Como, né? Eu disse... Ó, eu comecei... Eu tinha o quê? Acho que era 8, era 7... 8, era 8, 9, 9 anos, por aí, tá ligado? Aí eu fui comprar pão de queijo, pô. Comprar pão, né, na padaria. Aí eu achei um dinheiro na coisa da minha mãe. Aí naquele tempo eu não sabia contar. Era 10 real na real. Aí eu pedi 10 reais de pão de queijo, pô. Só que eu não sabia que era 10 reais. Aí eu comprei 10 reais de pão de queijo. Moço, minha mãe ficou só o ódio, pô. Mas só que eu não sabia, eu não sabia. O Gustavo é o único que sabia. E não me falou nada. Tá ligado? Mas só isso, eu acho. Se eu me lembro.